Eu sou Tácito Cortes de Carvalho e Silva e nasci em Presidente Prudente em 29 de janeiro de 1949. Vim para Presidente Venceslau com 9 anos de idade. Meu pai era médico em Prudente e era responsável pelo dispensário de tuberculose. E aí foi convocado para abrir aqui o dispensário de tuberculose em Presidente Venceslau. Mudou-se para cá com toda a família. Ele, minha mãe e os 6 filhos. Eu sou o filho mais velho, né? Nasci em 1949. Naquela época nós ainda tínhamos o trem da Sorocabana, ali onde hoje é a rodoviária, onde hoje existe várias construções, era uma esplanada cheia de dormentes que eram usadas pela ferrovia para fazer a manutenção das linhas. Comecei estudando no ginásio, aqui onde hoje é Escoteco. Naquela época era a Escola Estadual e Escola Normal Antônio Marinho de Carvalho Filho, que depois, ainda quando eu era menino, foi transferida lá para o IE, onde eu terminei até a 4ª série de ginásio. Então eu morei em Presidente Venceslau dos 9 aos 13 anos de idade, quando eu fiz o ginásio. O colegial eu fui fazer em Campinas. Fui morar na casa de uma avó e fiz o colegial em Campinas, num colégio diocesano, um colégio de padres, chamado Colégio de Aplicação Pio XII, para me preparar para a faculdade. Depois entrei na faculdade, fiz os 6 anos de faculdade e só voltei para Presidente Venceslau depois de formado em 1974. Quando eu me formei, eu fui pouco antes de me formar, eu fui para Capanema, uma cidade no interior lá do Paraná. Eu me formei na Universidade Católica do Paraná, na Faculdade de Medicina da PUC, de Curitiba, e eu fui para Capanema, que era uma cidade ali no sudoeste do Paraná, perto de Medianeira, quase fronteira com a Argentina, para começar a minha vida ali. Mas a esposa não se adaptou, era da família daqui, né? E quis vir embora para cá e a gente acabou vindo para Venceslau. Nós tínhamos aqui em Presidente Venceslau plantação, por exemplo, de melão de exportação, que era o ZY, do Zencho Yoshihara, que empregava 1.000 pessoas. Nós tínhamos o frigorífico Caiova, né, que quando eu vim para cá como médico, já estava em plena atividade, chegava a bater 1.200 cabeças por dia e dava uns 700 empregos. Naquela época se inaugurou a Decasa, destilaria de álcool, que era no município ali de Marabá, Kaiowá, mas cujo centro principal era aqui em Presidente Venceslau. Nós tínhamos um movimento muito grande relacionados com a cana-de-açúcar aqui na nossa região, a produção de álcool pela destilaria Decasa. Então, lembrando assim, na minha época já de formado, quando eu cheguei para cá, para Presidente Venceslau, Venceslau era uma cidade bastante pujante. Nós dizíamos naquela época que Presidente Venceslau, na nossa região, só ficava atrás de Presidente Prudente. Era uma cidade bem progressista. Tínhamos uma penitenciária só, essa nós tínhamos aqui desde quando eu era menino. Naquela época, o que mais nos chamava a atenção era o movimento da cidade, né? A Avenida Newton Prado era extremamente movimentada, comércio forte na Avenida Newton Prado, também a Pedro II, a Princesa Isabel e a Tiradentes eram avenidas assim
centros de comércio muito fortes, muito bom. Era a saída para o bairro do Campinal, né, como é até hoje, né? E tinha um movimento muito grande de lavradores daquela região que vinham para Presidente Venceslau. O comércio tinha um movimento bom. Eu comecei a trabalhar aqui em 1974 como médico e comecei trabalhando ali no Hospital Álvaro Coelho. Ali, a convite do Dr. Carlos Dali, que já trabalhava ali, o hospital era do Dr. Wilson Rondó, e eu vim para ajudar o Dr. Carlos, ou seja, para nós ficarmos parceiros no nosso trabalho ali. Então eu comecei trabalhando no Hospital Álvaro Coelho. Na época estudantil, na faculdade, eu fiz política estudantil, acho que como todo adolescente da época, né? Quando eu vim para cá, nos primeiros 8 anos, eu não me misturei com a política. Mas em 1982, eu fui visitado pelo professor Galvão, que era vereador na época, e fui visitado por alguns políticos que me convidaram para entrar na política, porque naquela época havia a possibilidade de sublegendas. Havia só 2 partidos, a Arena e o MDB. O candidato da Arena era um candidato muito forte, que era o Dr. Tufi Nicolau, que tinha sido vice-prefeito e tal. E o candidato do MDB era o senhor José Luiz Oberlander. E aí me convidaram para fazer parte da Legenda 2, da sublegenda, no sentido de colaborar com o MDB aqui em Venceslau e na tentativa de eleger o José Luiz Oberlander, que era a grande liderança do MDB em Venceslau. O professor Galvão ficou candidato a vice das 2 chapas, porque isso podia. Então ele foi candidato a vice da chapa 1, com o José Luiz Oberlander, e da chapa 2, com a minha pessoa. E nós fomos, e o Dr. Tufi saiu sozinho, não teve sublegenda. E nós fomos para a eleição, e na eleição, a soma dos votos meu com o José Luiz passou os votos do Dr. Tufi. E eu fui mais votado do que o José Luiz. Então acabei sendo eleito. Se não me falha a memória, o Tufi teve 4.600 votos, eu tive 4.004 e o José Luiz teve 3.000 e pouco. Então o MDB ganhou a eleição em Presidente Venceslau e como a minha sublegenda eu fui o mais votado, aí eu assumi a prefeitura de Presidente Venceslau. Na verdade, na época, eu entrei mais com o espírito de colaboração, né? Com um grupo de amigos, com pessoas que eu tinha bastante assim, amizade, caso do professor Galvão e assim por diante, né? Acabei ganhando a reeleição. E aí fui prefeito de 83 a 88. 82 ainda estávamos lá convivendo no final, né, da ditadura militar, né? Quando eu me elegi prefeito aqui, se elegeu governador do estado o Dr. André Franco Montoro. Já tinha a eleição, não era mais governador indicado, né? Era já eleito pelo voto do povo, né? Então se elegeu o Dr. André Franco Montoro. O Franco Montoro era o governador do estado. E eu praticamente não acompanhava a política. Eu só exercia a medicina e tinha um movimento grande, graças a Deus, né? E aí eu conhecia, lógico, as lideranças políticas, conhecia o prefeito municipal, o vice-prefeito, mas não tinha nenhuma vinculação maior com a política em Presidente Venceslau. Era uma cidade, na minha avaliação, uma cidade progressista. Para você ter uma ideia, em virtude da lavoura, nós tínhamos boias frias, nós tínhamos ali no Plimec, era
onde hoje existe ali, acho que a central de ambulâncias da prefeitura, tínhamos um salão do Plimec ali, onde na madrugada nós servíamos um café da manhã para os boia-frias, para os trabalhadores rurais, que agregavam aproximadamente 2.000 pessoas. Então Venceslau tinha uma certa atividade. Você veja, foi durante o meu mandato que surgiram os 2 maiores edifícios da cidade, né? O Solar de Santana, o Carlos Platizek, né? Na época em que eu fui o prefeito da cidade. Então a cidade tinha um movimento razoavelmente bom. Algumas coisas nós fizemos, evidente, né? Na área, por exemplo, da educação, foi no meu mandato, desta época, que nós conseguimos trazer para cá, graças à atuação também dos vereadores, inclusive do vereador Nelson Oberlander, que era uma liderança aqui na cidade, nós conseguimos trazer para cá a ETEC. Veio como uma escola rural, hoje a ETEC está aí, congrega muitos alunos, e ela veio para Venceslau no meu mandato. Na área assim, do esporte, eu era jovem, tinha 34, 35 anos, então gostava muito do esporte. Aqui em Presidente Venceslau, em 1984, nós fizemos os Jogos Regionais. Trouxemos para cá 7.000 atletas, que vieram desde Sorocaba, Boituva, até Epitácio, né? Tivemos atletas de todas as cidades do interior do estado de São Paulo, durante 10 dias aqui em Presidente Venceslau, disputando todos os esportes. Foi um movimento enorme para a cidade. Os Jogos Regionais aqui em Venceslau marcaram época, porque depois disto, poucas cidades conseguiram realizar os Jogos Regionais com o entusiasmo, com a organização que foi feita aqui em Presidente Venceslau. Em termos de obras, nós conseguimos, por exemplo, o terminal rodoviário, que até hoje serve à coletividade. Foi muito criticado na época porque o engenheiro da prefeitura que fez o projeto ou não atinou que os ônibus poderiam aumentar de altura. E logo depois que a rodoviária ficou pronta, já se fizeram ônibus mais altos que não conseguiam entrar, né? Porque a rodoviária era embaixo, então não conseguiam entrar ali. Então foi um pouco criticada o terminal rodoviário, mas está lá servindo até hoje a população, né? São 40 anos quase servindo a população. Conseguimos o trevo aqui, o principal trevo da cidade, da rodovia aí, do Caiova. Em 1984, nós conseguimos vários conjuntos habitacionais, né, que foram feitos, como por exemplo lá o Jardim Eldorado, né, foi feito na minha época de prefeito, nesse período, de 83 a 88. Esse período da administração, 83 a 88, foi um período muito bom. Foi um período assim, de progresso, de desenvolvimento, na área da saúde, na área da educação, nos esportes. Tivemos uma equipe de basquete feminino em Venceslau, praticamente mantida pela prefeitura, que fazia sucesso no Brasil, né? Era uma das melhores equipes que o Brasil tinha, né? Só ficávamos um pouco atrás da Prudentina, de Prudente, que tinha lá a Hortência, né? A Marta. Mas nós tivemos aqui a Janete, né? Que depois foi seleção brasileira. A faculdade funcionava extremamente bem, a FAFIPREV tinha vários cursos, né? Então funcionava ali naquele prédio onde hoje está a Secretaria da Educação e o batalhão, a companhia da Polícia Militar, aquele patrimônio que é da prefeitura hoje, na verdade foi construída pelos alemães que fizeram, antes de eu chegar em Venceslau, fizeram ali uma escola profissionalizante chamada Escola Dom Bosco, né? E depois ela não foi para frente, passou para a prefeitura, ali foi instalada a faculdade. Nós tínhamos aqui delegacia seccional, nós tínhamos delegacia de ensino,
nós conseguimos trazer para cá. Foi na minha administração que o fórum foi construído lá nos altos do Azenha, do residencial Azenha. E aquela avenida que ligou o Jardim Eldorado ao centro da cidade também foi toda pavimentada. Eu acho que o sonho de todo prefeito de uma cidade pequena como a nossa, né, seria conquistar mais empregos, né? Na época nós lutamos muito na tentativa, né, de trazer empregos para Presidente Venceslau e tivemos enormes dificuldades, né? A distância dos grandes centros, também uma concorrência muito grande aqui com o Mato Grosso do Sul por causa dos impostos. As empresas preferiam ir para Bataguaçu do que ficar na nossa região, porque lá se pagava menos imposto, havia um incentivo do governo estadual para impostos lá, e nós não tínhamos aqui também, né? Mas a nossa grande luta era trazer mais emprego, tanto que eu lutei muito para instalar aqui a P2. Foi uma luta muito grande, havia uma certa oposição, mas a gente conseguiu a instalação da P2, cedemos a área que está lá. Aquela área era planejada para um horto florestal, né? Nós diminuímos o horto florestal para a instalação da P2 em Presidente Venceslau, porque a gente sabia que teríamos muita dificuldade com indústrias, com empresas maiores, e de qualquer forma a penitenciária funcionaria aí como uma indústria, né? Porque daria aí 400 empregos diretos, indiretos e assim por diante. Depois disso, os prefeitos da região conseguiram aí Marabá, Kaiowá, e hoje nós temos aqui um complexo penitenciário que Presidente Venceslau se beneficia dele, porque as penitenciárias de Marabá, a maior parte dos trabalhadores de lá moram em Presidente Venceslau, ou pelo menos uma grande parte. A de Kaiowá a mesma coisa, e temos as duas, então nós temos 6 penitenciárias, né? Se nós pusermos uma média de 300 funcionários em cada uma delas, deve ser mais, porque nós temos agora a Polícia Penal e assim por diante, nós devemos ter aí 1.800 empregos, né? E não são empregos de salário mínimo, né? São empregos melhores um pouco, dando uma condição melhor para a nossa cidade, para o comércio, enfim. O alargamento ali da passagem de nível, ali na Praça Otto Bril, era estreitinho, passava um carro só por vez. E nós conseguimos, na época, ampliar. Aqui na Telesp também, a passagem de nível da Telesp, tivemos uma briga medonha com a Sorocabana, com a FEPASA, se chamava FEPASA na época. Tivemos uma briga incrível com eles para conseguir a liberação daquele acesso, que hoje também, como nós sabemos, funciona muito bem, ligando os bairros lá da Sumaré, Filomena, com o nosso centro. Eu acho que talvez o maior desafio foi tentar fazer a cidade progredir. Foi trazer para cá a ETEC, enfim, foi asfaltar, por exemplo, ali a vicinal da Aimoré, que nós conseguimos levar desde a P1 até o Córrego do Viado, ali na Aimoré. Então eu acho que de 83 a 88 foi isso. De 93 a 96, aí já foi uma administração muito mais difícil, né? Uma administração muito dura, porque o país também passava por situações muito difíceis, né? E em 88, com a Constituinte de 1988, os funcionários públicos não eram mais seletistas, como eram da primeira vez que eu fui prefeito. Eles eram concursados e, portanto, eram funcionários que tinham uma estabilidade maior e tal. Então nós tivemos muitas dificuldades. O maior desafio para mim, né, de 93 a 96, foi manter a folha de pagamento. Cheguei a atrasar a folha do pessoal uns 2 ou 3 meses, fui extremamente criticado por isso, foi um sacrifício muito grande. E a cidade também
já começou a decair, né? De 93 para frente, a cidade começou a dar sinais de que teria dificuldades. Quer dizer, o Caiova fechou, a destilaria de casa também não ia bem das pernas, né? O melão do Zencho Yoshihara também acabou. E aí a gente começou a perceber que a cidade começou a ter alguns problemas nesta área do desenvolvimento, nessa área financeira. 93 a 96 foi foi um período muito difícil. Depois entrou o José Catarino, que me sucedeu em 1996, 97, e aí eu acabei me retirando um pouco da política, e eu tive alguns problemas também na área política, eleitoral, e aí fiquei um tempo sem poder me candidatar, e depois não voltei mais assim a atuar politicamente falando, né? Preferi derivar minha atividade mesmo para a medicina, para a dedicação à medicina, onde estou até hoje. Meu filho quis, no ano de 2018, ser candidato a vereador, achou que estaria em condições de ser candidato. Eu ajudei, em parte, no que eu pude. Se elegeu, teve sorte, se elegeu. E agora é candidato à reeleição, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho na política para ajudar, né? Mas, pessoalmente, eu, para a política, já estou bastante afastado. O maior problema que eu tive, aquilo que mais marcou, vamos dizer assim, com dor, né, a minha atividade de prefeito. Porque eu fui um prefeito assim, extremamente popular, um homem que não negava atender as pessoas, né? É diferente também naquela época, né? Naquela época, por exemplo, você ia lá na prefeitura e dizia: prefeito, eu estou precisando de um caminhão, um basculante para levar terra para a minha propriedade. A gente cedia, não tinha problema naquela época. Hoje é tudo proibido, né? Hoje é tudo improbidade. Mas depois de 93 a 96, depois da nova Constituição, isso foi muito difícil, porque 83 a 88 a maneira de administrar era de um jeito. De 93 a 96 mudou a maneira de você administrar a cidade, né? Por causa da Constituição, né? A lei da responsabilidade fiscal, que foi em 93, que qualquer pequena alteração, qualquer conta rejeitada da prefeitura, mesmo que não houvesse dolo, nada, você seria acionado, você corria o risco de perder o mandato, você corria o risco de se tornar inelegível, né? Agora, ultimamente, mudou de novo, melhorou. Hoje a improbidade administrativa só cabe quando há dolo, enriquecimento ilícito e tal. Mas na época de 93 a 96, não. Qualquer coisa era possível e era passível de atingir o prefeito, né? O prefeito não conseguia administrar direito. A gente olha a cidade, se você pegar o seu carro e sair por aí, você vê que é uma cidade que tem uma construção civil muito boa, tem bairros excelentes, né? Eu fui esses dias lá naquele condomínio Flamboyant, achei um espetáculo. Fui conhecer lá casas maravilhosas. É uma cidade que tem um potencial muito grande, né? Mas infelizmente a gente não vê um desenvolvimento maior da cidade, né? Você é do comércio, sua família é do comércio. Eu não sei, eu nunca fui comerciante, não sou comerciante, mas eu passo pela rua todos os dias e vejo o comércio da minha cidade meio parado, com muitas dificuldades, né? O meu vizinho é um comerciante também, é o Carlinhos ali da Cirandinha, né? Todos os dias a gente desce junto no elevador e ele fala a mesma coisa: está muito difícil, né? E não era assim no passado. No passado nós tínhamos aqui Pernambucanas, Riachuelo, um movimento grande. Fim de semana, pessoal da lavoura vinha para a cidade, então o movimento, sábado, era um movimento muito grande. Em 92, eu voltei a ser candidato
com o mesmo professor Galvão de vice, e aí enfrentei o Zé Luiz, né? Enfrentei o Zé Luiz Oberlanter, que tinha sido vice do Tufí. Quando eu ganhei a eleição, eles acabaram se juntando para fazer oposição a mim, né? E aí, em 88, eu apoiei o professor Galvão para a prefeitura e o Tufí se coligou ao Zé Luiz, os dois fizeram o Zé Luiz de vice e o Tufí ganhou a eleição do professor Galvão. Não me lembro, mas se não me engano foi por 100 e poucos votos de diferença. Ele foi o prefeito de 89 a 92 e o Zé Luiz de vice. Em 92, o Zé Luiz foi o candidato a prefeito, apoiado pelo Tufí, e me enfrentou. E o professor Galvão era o meu vice e eu ganhei de novo a eleição. Em 96, quem foi o candidato foi o José Catarino, que tinha surgido assim, como foi a Bárbara agora. Se projetou, família tradicional da cidade e tal, né? E acabou ganhando a eleição. O José Catarino teve muitas atitudes eu não diria perseguição, não é esse o termo, mas de certa pressão política em cima de mim e tal. Eu acabei me afastando por causa disso da política, né? E aí depois não voltei mais. Teve um ano que me convidaram para ser candidato a vice do João Monteiro, né? Mas eu acabei não saindo candidato. E ultimamente, na reeleição do Duran, me chamaram de novo para ser vice do Garcia, né? Que foi o adversário do Duran, mas eu também não quis mais, né? Você veja, por exemplo, que eu fiz 10 fives, né, em Venceslau, na minha administração. Naquela época, a prefeitura quase que encabeçava as feiras, né? Lógico que tinha uma comissão, mas normalmente o presidente da comissão era indicado pelo prefeito. A Five era extremamente pujante. Pra você ter uma ideia, em 1993, nós trouxemos a Globo em Venceslau, naquela novela, acho que Mulheres de Areia, uma coisa assim. Nós trouxemos os artistas da Globo, porque tinha uma passagem em que o cara era peão de rodeio, e foi uma festa que nós reunimos ali no Parque de Exposições mais de 30 mil pessoas. Era uma festa assim extraordinária. Vinha gente do Paraná, do norte do Paraná, da Paulista, de Tupã, vinha muita gente para a Five. E a Five tinha um movimento extraordinário. É lógico, porque também tinha a Globo, né? Tinha a novela da Globo, todo mundo queria ir para assistir, né, a novela. Me lembro que no final eu fui entregar a taça para o Humberto Martins, né, que não montou nada, né, em nenhum momento, né. Teve lá como é que chama esses caras? Tinha lá o dublê, né, e a Viviane Pasmanter era a artista. Ela ficou sentada no meio do povo, ela desceu correndo, aí... Nossa, as pessoas ajudaram ela a pular o alambrado. Enfim, foi uma puta de uma festa, né? Uma coisa que, na minha avaliação, naquela época, era importante para a cidade. Divulgava a cidade, mostrava a cidade na região. De 93 a 96, nós conseguimos mais alguns conjuntos habitacionais, né? Nós conseguimos muita pavimentação na cidade, né? Nós criamos na área da cultura a banda Juquinha Rodrigues, a banda musical Juquinha Rodrigues, né? Estimulamos o projeto Guri em Presidente Venceslau. Em termos de obras públicas, começou a ser construído o Cefam, que hoje é a ETEC, começou no Tufí, no governo Tufí, e depois se prolongou durante um pouco de tempo com o meu governo, né? Mas não foi, a administração não foi tão pujante como foi de 83 a 88, né?
Teve a conquista da penitenciária, né, da P2. O que eu mais queria, o que eu lutei muito, e talvez foi o que mais me frustrou como administrador público, foi a geração de empregos. Eu achava que era fundamental. Eu via jovens saindo da cidade, indo trabalhar em outros lugares, né? Famílias que diziam para mim, meu filho está trabalhando em Prudente, em São Paulo, Santa Catarina, não sei o quê. Né? E eu não via, assim, possibilidade, né, de gerar empregos nas cidades. Né? Acho que a geração de empregos aqui foi uma das coisas assim com as quais eu mais lutei, mais pelejei, e não consegui totalmente. Né? Lógico, trouxemos a penitenciária, lógico, conseguimos a ITEC, que forma uma porção de jovens, né? Mas achamos numa época que a Uniesp ia se instalar aqui, né? E que isso seria muito bom, né? É bem verdade que já não era mais meu governo, né? Mas infelizmente também está fechado o prédio da Uniesp, que foi uma faculdade que tinha movimento. Fechou. Pegaram os estudantes de enfermagem, que foi o último curso que sobrou, transferiu para Prudente, né? O curso, sem avisar os universitários. Metade teve que abandonar, porque não tinha condição de estudar em Prudente, de fazer a faculdade em Prudente. Então isso é uma coisa lastimável. Eu acho assim que cada prefeito faz um pouco, né? A gente tem visto aí a atual prefeita, né? Ela conseguiu aí uma frota nova de veículos, a presidente Venceslau, muito bom, né? Ela, na minha avaliação, é uma pessoa que faz uma zeladoria boa da cidade limpinha, tudo certinho, planta flores e tal, né? Então isso é bom também, né? Mas, por exemplo, na área do emprego não conseguimos nada. Quando eu fui prefeito, de 83 a 88, Dracena era menor que Venceslau. Era menos rica do que Venceslau. Tinha menos faturamento do que Venceslau. Ela passou Venceslau. Né? E ela tem uma faculdade de medicina lá que alavanca o desenvolvimento da cidade. Alavanca. E eles vêm, os alunos, uma parte deles do 5º ano, do 6º ano, vem para Venceslau, vem aqui na Santa Casa. Tem um convênio que a Santa Casa fez com a faculdade e eu dou aula para esses meninos. Na minha área, na minha especialidade, eu dou aula para eles. Né? Quer dizer, isso poderia ter sido conseguido em Venceslau. O penitenciário foi uma grande conquista. Eu acho que o fórum, né? Eu acho que a ligação do Jardim Eldorado, que ficava à margem da cidade, com aquela avenida Faustino Zenha, aqui com o centro da cidade, né? Não sei se eu falei, se não falei, a Tiradentes, aquele canteiro central da Tiradentes, fui eu que fiz também, com as palmeiras, destruíram uma grande parte delas, mas tem algumas ainda lá. A Tiradentes era uma rua larga, e nós conseguimos fazer uma rua melhor, né? Pavimentações bastante em vários bairros, abertura de novos bairros, né? O Azuma Futigami, por exemplo, fomos nós que desapropriamos a área. O Watanabe também, não, obrigado. O Watanabe também fomos nós que desapropriamos a área, não fomos nós que construímos, né? Mas fomos nós, né? No Jardim Eldorado, praticamente toda o conjunto habitacional fomos nós que fizemos. Então, acho assim que eu investi em tudo. Eu fiz esporte, eu fiz cultura, eu fiz obras, eu trabalhei na saúde, isso aí é importante você saber. Todos os postinhos de saúde fui eu que fiz no passado, de 83 a 88. Isso eu fiz à custa municipal. Não havia incentivo, não havia esse ESF. Eu fiz o postinho da Sumaré, o postinho da Secap, o postinho da Vicentina. Eu usei, na verdade,
No início, o prédio dos irmãos Vicentinos, eles me cederam e eu instalei um postinho ali. O postinho do Jardim Morada do Sol, fui eu que instalei também. Levei o médico para a periferia da cidade, que não existia nem no governo do Estado. Nem no governo do Estado não existia. E nós levamos para todos esses locais. A parte da saúde, incentivamos a Santa Casa, estivemos juntos, perfuramos poços em vários locais, no Jardim Eldorado, na Sumaré, na época, fizemos uma caixa d'água de 1 milhão de litros, né? Cada um põe uma pedrinha no desenvolvimento da cidade. Eu não passei em brancas nuvens. Alguma coisa eu fiz por presidente Venceslau, né? Quer na área política e quer na área profissional, né? Porque já nasceram na minha mão mais de 18 mil crianças, né, em Venceslau. Nesses 50 anos, completei agora 50 anos de profissão, né? E faço uma média aí de 400 nascimentos por ano. Eu amo o presidente Venceslau muito, né? Amo demais o presidente Venceslau. Eu vim menino para cá, né? Eu cheguei aqui com 9 anos de idade, né? E a minha família é toda enraizada aqui. Meus pais são enterrados aqui, meus irmãos que já faleceram estão ali no nosso cemitério, na nossa necrópole, né? Meu filho, embora tenha nascido em Curitiba, porque eu estava terminando a faculdade, veio para Venceslau com 5 meses, né? E é apaixonado pela cidade. A cidade elegeu meu filho vereador, então eu devo muito a presidente Venceslau, né? A minha vida inteira eu devo muito à minha cidade. Nós amamos o presidente Venceslau. Tenho 2 netas, uma se formou agora em arquitetura e urbanismo, a outra se forma em julho em medicina. São filhas do meu menino, né? Eu só tenho um filho. E nascidas em Venceslau, nascidas na minha mão, as 2, né? E então, o que eu desejo para o presidente Venceslau? Eu desejo progresso, eu desejo paz, né? Eu desejo que o presidente Venceslau continue sendo esta cidade fraterna, dinâmica, amiga, né? Que recebe a todos de braços abertos, né? Uma cidade que é exemplo de civilidade na nossa região. Eu desejo que ela continue neste caminho de progresso, desenvolvimento, de paz e harmonia.